Uma boa noite a todos, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós, nesse dia 20 de março, Dia Internacional da Felicidade. Então é uma data especial, é uma data para a gente sempre refletir um pouquinho, e o tema vai falar sobre alegria, alegria, felicidade. E nós aprendemos na doutrina espírita que a felicidade ela não está nas coisas materiais. Muitos de nós procuramos a felicidade nas coisas materiais, mas a felicidade ela não está nas coisas materiais. Muitos sofrem, inclusive gerando doenças físicas, em função do estresse e de outras doenças psicossomáticas, buscando a felicidade, às vezes, jamais criticando ninguém, horas e horas, às vezes, nas redes sociais, tentando mostrar uma felicidade aparente, não a felicidade que Jesus vem nos ensinar. E esse é o cuidado que a doutrina espírita sempre tem de nos alertar. Nós vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo novamente a Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo, a Jesus, que é o nosso caminho, modelo e guia, pela oportunidade, Pai, de poder visitar a nossa querida Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Agradecer por esse Dia Internacional da Felicidade, agradecer pela nossa família, agradecer principalmente, Pai, pelas provas, que são oportunidades de melhorarmos, de atingirmos um grau maior de evolução, seguindo principalmente o que nos ensinaste. O amor a Deus, amor ao próximo, a caridade, a fé, a esperança, e também diariamente lembrando, o ajuda-te, que o céu te ajudará. Gratidão, Pai, por tudo que temos, pelos problemas, pelas doenças, pelo trabalho que nos dignifica. Te agradecemos por tudo que estamos passando no Brasil e no planeta Terra, pois sabemos que somos merecedores pelas nossas escolhas desta vida ou de outras vidas, como fala no capítulo 5 do Evangelho, causas atuais das aflições. Gratidão, Pai, a Ti por tudo mesmo, que assim seja. Então o tema da noite de hoje é um livro antigo do Chico, mas sempre atualizado, que ele tem o nome de Livro da Esperança, e o tema é Em Louvor da Alegria. Mas o que será que é alegria? É um estado de viva satisfação, de contentamento, de júbilo, de prazer. A alegria de reencontrar os amigos da quarta-feira, a alegria de encontrar os nossos parentes quando a gente voltar agora para casa, a alegria de um bom café no final da tarde, uma boa leitura espírita. A alegria está presente em todos os momentos da nossa vida, desde que a gente queira. Muitos de nós, a gente só vê desgraça, tristeza, problema, e a gente esquece da alegria que os animais que estão junto de nós lá estão nos proporcionando. Então, nós precisamos, às vezes, repensar a maneira como a gente vive. Quantos hoje deram um sorriso? Quantos foram para a frente do espelho e disseram lá, nossa, como eu sou belo, cada dia eu estou mais bonito? Quantos disseram a alegria pela família que tem, que é o nosso merecimento? Quantos agradeceram e ficaram alegres com esse sol um pouquinho mais quente hoje? Então, a doutrina espírita faz com que a gente repense a maneira como a gente vive todos os momentos da nossa vida. E o texto diz assim: bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Jesus, lá em Lucas
6:21. O choro, ele faz parte do nosso dia a dia. Mas logo em seguida vem o quê? A alegria, o sorriso, a felicidade, a gratidão pela vida, né? Lembrai-vos de que durante a vosso degredo na terra, eu fui procurar o que era degredo, porque o livro ele é bastante antigo, né? Degredo tem lá a tradução de exílio, punição. Tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Deus e Jesus confiam plenamente em cada um de nós que estamos aqui na noite de hoje. De vez em quando a gente comete algumas falhas, alguns erros, mas nós somos aqueles filhos em passos lentos, evoluindo nessa escalada evolutiva, como fala lá no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos de terceira grandeza, de segunda e de primeira grandeza. E Deus nos conforta e nos anima, colocando à disposição da gente um anjo que nos protege e a doutrina espírita para nos esclarecer que estamos aqui para evoluir, fazer o bem, não é para reclamar todo dia, né? E nos consolar, que tudo passa, né? Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargorosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. O que a gente pode fazer para não virar em depressão em veneno? O orai e vigiai, o evangelho, a água fluida, boas leituras, boas músicas, né? Como é bom acordar de manhã cedo escutando músicas alegres, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu que sou um apaixonado pelo rádio, né? A gente tem que cuidar onde é que a gente vai sintonizar os pensamentos e a mente da gente, né? Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Quantas pessoas a gente encontra na primeira hora da manhã, a gente pergunta assim, e aí, tudo bem? Bem o quê? Tu vê, tá chovendo, tá quente, tá ruim? Quantos agradecem pela chuva, pelo calor? Muitos é aquelas lamúrias, assim que tu às vezes se desvia até para não ficar ruim junto, né? Porque a pessoa já se acostumou a reclamar, mas ela não faz nada para mudar. Não mudar os pensamentos, não lê coisas boas, não aprende a pedir perdão. É uma grande dificuldade de todos nós. Quem tem dificuldade, lembrar Jesus na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quem não aprende a perdoar, vai vir câncer, Alzheimer, dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas. Doenças psicossomáticas que os médicos não vão enxergar nos exames. Por quê? Porque é nós que criamos, nós que chamamos essas doenças. Vai lá no médico, não aparece nada. O exame está tudo bem, né? Então, pensamentos elevados, é fácil? Claro que não, né? Atividade física, natureza, conversar com os animais, quanta coisa Deus dá de graça para a gente. Ir para o sol, pegar vitamina D, mas não esquecer do protetor de sol, né? Ir no horário adequado, caminhar, visitar uma pessoa doente no hospital. Eu nunca esqueço, exatamente 20 anos atrás, 2002, 22 anos atrás, eu escrevendo a dissertação de mestrado, cansado, já não aguentava mais. 3 anos convivendo com os doutores, né? Doutores da academia, humildade zero, e eu assim já estava querendo desistir. Mas aí um familiar no Hospital Pompeia, aí eu ia ali para Júlio de Castilhos, onde eu tinha o escritório, ia ali para se inspirar e escrever, né? Aí fui no Pompeia, fui lá no Pompeia visitar um familiar que na semana seguinte morreu. Aí eu fui lá, olhei para o familiar, né?
E isso acontece com todos nós. Aí eu saí do hospital e disse, meu Deus, me perdoa. Eu tenho um pequeno probleminha que é escrever lá mais 30, 40 folhas, que já estava no final, para defender a dissertação, em setembro de 2002, né? E quando a gente olha o problema que estava lá no hospital, eu vi que o meu problema era muito fácil de eu resolver. Era só eu ler e escrever e mandar por e-mail para o orientador. Eu saí dali agradecendo. Fui para lá, acho que escrevi umas 20 folhas. No outro dia terminei. Então, às vezes, quando a gente acha que a vida está difícil, vamos visitar a criança feliz lá embaixo, no Fátima Abaixo. Vamos visitar o Portal da Luz, visitar a PAI, visitar o asilo, visitar algum familiar que está no hospital. A gente vai ver que o problema da gente ele é muito pequeno comparado com o que as outras pessoas estão passando. E a maioria delas reclamando nada, agradecendo. Um outro irmão nosso que fundou uma casa espírita lá no bairro Eldorado, o Cacique de Barros, ele teve um problema de saúde, amputaram as 2 pernas, e a gente às vezes ia lá visitar ele antes de fazer as palestras. Ele feliz da vida, sem as 2 pernas. Então, não é para desanimar ninguém, mas sempre podia ser pior. Sempre podia ser pior, né? Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosa pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas púpilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Gente, os japoneses de manhã cedo para tratar a depressão, uma das terapias que eles usam, é pisar no chão naquele primeiro sereno da manhã. Primeiro sereno da manhã. Na grama, assim, é uma da terapia que os japoneses usam. Outra terapia que a gente pode usar é fazer uma prece quando o sol começa a aparecer bem de manhã cedo, a gente agradecer por tudo que Deus está disponibilizando ali para a gente, né? E a beleza das flores. As flores, junto com os animais na nossa casa, eles fazem uma limpeza de energia muito grande. Para vocês terem uma ideia, um dia fizeram uma experiência colocando 2 vasos de flores. Primeiro colocaram a voz de Chico Xavier fazendo uma prece. E depois colocaram um pequeno pedaço de um discurso do Hitler. Quando o Chico falou, as flores se abriram. Quando teve o discurso do Hitler, as flores se fecharam. As flores, gente, os animais dentro da nossa casa, eles estão ali para aprender, para evoluir com a gente. A beleza das flores, né? As mulheres da plateia, os maridos da plateia. Depois me procure alguma mulher que está aqui na plateia que não gosta de receber flores no final da palestra. Me procure alguma mulher que não gosta de receber alguma flor de vez em quando, né? Não dá para ser só na fase do namoro, tem que ser até o final da vida, né? E vice-versa, né? Tem muitos homens que gostam de flores também, mas elas estão ali, às vezes a gente esquece de dar água para elas, né? Elas estão ali. Quem mora em casa, que tem ainda lá um jardinzinho, uma horta, né, para ter flores, plantar alguma coisa, né? Quem tem uma árvore, que está às vezes meio deprimido, ir lá abraçar a árvore lá, a energia que a nossa irmã natureza tem aí à nossa disposição, né? Então a água, visitar uma cachoeira, ir para um rio, né? Tem tanta coisa à nossa disposição aí e a gente às vezes reclama. Esquece de ser alegre. No passado era feio a pessoa ser alegre. Tinha que estar sempre sisudo. Não, gente. Para que se a gente tem que ter a alegria da vida? Não, a gente tem que ser mais sorridente, mais alegre, né? Entrega-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam. É o nosso merecimento. Podia ser pior, né? E nada te impede de abrir a boca, a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Eu peguei ali, para divulgar para vocês, quem está passando assim por muita dificuldade, além das preces que está no Evangelho lá, preces no momento de aflições, no último capítulo,
Prece para afastar os maus espíritos. Peguei ali embaixo, gente, ó o título do livro. Calma. Tem um outro que o título é Coragem. Não dá para desanimar, não. A gente tem que seguir em frente, né? Só tem 4 bilhões de irmãos desencarnados esperando estar ali na nossa casa com a gente. Só tem 4 bilhões e meio lá esperando. E a gente que está aqui às vezes reclama da vida, né? Então, vamos aproveitar essa encarnação aqui, né, gente? Asseveras que o mundo é imenso, vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuís 2 mãos por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança, no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Chico visitava pessoas doentes, às vezes sozinho, à noite, né? E às vezes ia algumas pessoas junto com ele, mas ele gostava muito de fazer, às vezes, visitas sozinhos. E numa dessas visitas, que ele estava voltando para casa, altas horas da noite, 2 assaltantes lhe param, na madrugada. E pedem dinheiro, ele entrega o que tinha, o pouco que tinha, né? Daí ele diz assim para eles: olha, eu só queria pedir uma coisa para vocês. Eu queria que vocês não me tirassem a vida, porque tem muitas pessoas que dependem de mim. Eu ajudo muitas pessoas. Eu agora vim de uma casa que eu fui lá fazer uma oração, rezar um Pai Nosso, pessoas que estavam precisando da minha ajuda. Aí um deles olhou para ele e disse assim: mas quem é o senhor? Deles: eu sou Chico Xavier. O senhor é o Chico? O senhor nos perdoe. O que eles fazem? Devolvem o que tinham pegado do Chico, e um diz assim para o outro: vamos pegar tudo que a gente tem aqui e vamos entregar para o Chico, porque ele precisa mais que nós. Olha aí o que é uma coisa chamada mérito, de fazer o bem, altas horas da noite, né? Tranca-te em aposento solidário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos não te entendem, e perdes horas inteiras de pranto inútil e senhorias 2 pés, à maneira de alavancas preciosas prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais 1 minuto de tua conversação, ou leve migalha do que te sobra, te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Fora da caridade não há salvação, né, gente? Fora da caridade não há salvação. Então, para encerrar aqui, tem mais um parágrafozinho só. Também lembrei de trazer aqui, eu não ganho comissão, viu, gente? É uma frase que tem do Emmanuel, que a maior contribuição que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Esse livro aqui, Pensando Positivo, eu já dei ele para algumas pessoas nas andanças aí pelo Brasil, esse livro. Sempre carrego um para dar. Comecem a fazer o mesmo. Às vezes a gente não tem o dinheiro que alguém pede para nós, mas a gente pode dar um livro. A gente abre ao acaso, orienta a pessoa a abrir ao acaso, ou se alguém quer ler todo o livro. É fora de série esse livro. Olha o título dele, Pensando Positivo. O outro, muito bom também, Sementes de Felicidade, Minutos de Sabedoria, Preces do Coração. Então olha aqui, ó. 3 presentes de Páscoa. Mas aí ela vai pedir aqui para mim: sim, e o ovo? E o ovo, né? Cadê o ovo? Cadê o ovo? A gente dá um ovo também. Mas a gente já começa a falar para ela a importância da leitura, o que significa a Páscoa, para os nossos filhos, os nossos amigos, né? Doutrina espírita não proíbe nada de ninguém. Mas junto com o ovo, a gente pode dar o quê? Um livro, um evangelho, uma obra espírita, né? Às vezes a pessoa, o ovo ela vai comer rapidinho ali, mas o livro vai ter para a vida inteira, guardado ali para usar quando precisar, né? Em verdade, existe a melancolia. Na antiguidade, depressão era escrito com o nome de melancolia. Melancolia. Sempre existiu. Expressando saudade da vida superior, contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser, consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga do céu,
suscetível de identificá-los ao palco celestial que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Um dia a gente reencontra. Quem está aqui hoje, se perdeu algum familiar, gente, em sonho a gente, com o tempo, começa a se encontrar com eles, e um dia a gente se reencontra lá nas colônias espirituais. Tudo é uma questão de tempo, né? Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito, é imperioso eliminar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente, né? Então a gente abrir um livro, ler, quem faz o bem, quem pratica o bem, de vez em quando recebe até algumas moratórias para ficar mais um tempo aqui. Mas como assim moratória? Cada um de nós tem um tempo pré-determinado para ficar aqui. Mas quem faz o bem e tem responsabilidades muito grandes, vocês estão acompanhando aí o caso do nosso irmão Divaldo Franco, que a espiritualidade prolongou o tempo dele aqui. É tanta coisa boa que ele faz, que está nos ensinando, que a espiritualidade concedeu mais um tempo para ele. E nesse livro, Diário de um Espírito, de um irmão nosso, trabalhador espírita desencarnado, eu lendo o livro ontem, aqui fala da moratória, né? Então, a espiritualidade, esse senhor tinha problema de coração. Cardiomiopatia, era extremamente grave, com risco de morte. Sobrevindo profundo estresse emocional, desencadeando angina peitoral. A ansiedade sobreveio porque sabia que a sua ausência no momento traria enormes dificuldades para a família, né? Suas maiores preocupações giram em torno dos que ficariam sem a sua presença no mundo. O sogro idoso com Parkinson, a esposa voltada exclusivamente para o lar e a educação dos 3 filhos estudantes e quase na adolescência. Uma irmã idosa, sua dependente e o pequeno comércio para sustento da família. Vocês viram que ele não citou aqui a sogra, né? A sogra já estava tudo em ordem. Ele não citou a sogra, está tudo em ordem, né? Curioso, perguntei a causa daquele aparato. Quem é que veio socorrer durante a internação dele no hospital? No momento da cirurgia médica, ia ter uma outra cirurgia astral, com a presença do Dr. Fritz, que fez muita cirurgia, final da década de 60 e 70, né? Médico alemão que morreu na Segunda Guerra Mundial, a enfermeira Sheila, né? E mais um indiano junto com eles, que dominava técnicas de manipulação de fluidos. O indiano Chandra, pra vocês terem uma ideia, né? E aí o nosso irmão espírita pergunta assim, curioso, né? Curioso, perguntei a causa daquele aparato, e ela me esclareceu falando apenas: moratória, meu amigo, por muitos méritos acumulados. Era para ele desencarnar na cirurgia, mas todas essas pessoas dependendo dele, e todas as coisas boas que ele vem fazendo, o pessoal lá de cima deu mais um tempo para ele ficar aqui, né? Então, que a gente não perca mais tempo, e quando a gente volte para casa hoje, vamos só agradecer aquela esposa maravilhosa que está lá nos esperando, ou o esposo, a família, os filhos, os animais, né? Aqui no livro fala muito sobre os animais, a importância deles também, né? E eles passam aqui nesse planeta só por provas, eles não espiam que nem a gente. O espiar aqui nesse planeta é cumprir pena. Coisas erradas que a gente fez em outras vidas e a gente está aqui para evoluir, né? Então eles estão lá, eles não espiam que nem a gente, eles não têm tanta coisa para passar. Então nós vamos chamar os nossos irmãos médiuns, né? Para a gente fazer o encerramento, que cada um volte mais alegre, mais sereno, né? Mais alegria, para as rugas demorar mais tempo para aparecer também. Mestre Jesus, só podemos te dizer nessa noite do dia 20, no Dia Internacional da Felicidade, a felicidade de estarmos aqui na tua casa, que recebe o teu nome, Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Obrigado, Pai, por tudo que a gente está recebendo aqui, por tudo que nós vamos levar para os nossos lares. Abençoa, Pai,
os familiares que estão nos hospitais, as pessoas que desencarnaram hoje. Abençoai os nossos políticos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que eles possam sempre ser bem guiados espiritualmente. Mas te dizer, Jesus, gratidão, só isso, pela vida, pelo nosso trabalho. Sabemos que a felicidade no dia dela não está nas coisas materiais. Sabemos que a felicidade está no sorriso de uma criança, está no passeio pela natureza, no andar pelas águas, no olhar para o sol, para a natureza, para a lua, para a noite. Mestre Jesus, obrigado por tudo, obrigado pelas provas, pelas dificuldades, obrigado pelas doenças que cada um de nós possa estar passando. Sabemos que elas vão passar com a ajuda da medicina terrena e a medicina espiritual. Pai, perdoa as nossas faltas, as nossas ranzinzas, a nossa falta de alegria em alguns momentos do dia. Gratidão e alegria por olhar para esse quadro teu aqui atrás de nós, nos mostrando tranquilidade, serenidade e nos protegendo em todos os dias de nossas vidas através da doutrina espírita, através dos teus ensinamentos. Gratidão, Pai, e que assim seja.